Mais uma vez, dentro daquele site maravilhoso chamado X, antigo Twitter, a gente vê as piores coisas acontecendo. E dessa vez não foi diferente. Já vimos aí dessa discussão, dessa confusão do paladino da verdade. Tô brincando. O Peter Jordan, depois de ter feito toda aquela confusão com o Giga acabou trazendo mais uma confusão que surgiu pra nós lá naquele site. Vem comigo. Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, hoje nós vamos reagir ao Gigante Richard, porque é o seguinte, ele trouxe uma discussão bem pertinente pra gente, porque é uma das situações onde a Lacrolândia meio que tenta nos tornar algum tipo de criminoso, nos imputar alguma coisa, porque não se pode mais discutir, a gente não pode mais simplesmente questionar algum personagem, algum ator, se ele for de alguma minoria. Você não pode mais questionar, isso aí é impossibilitado, sabe? Você não pode mais sugerir que ele possa ser um mau ator, que aquela história tenha sido mal escrita, que aquilo ali não tem nenhum desenvolvimento, que um outro personagem, eu não prefiro ele, mas eu acho que ele tá melhor escrito, que ele se sobrepôs à atuação, que ele se sobrepôs dentro do contexto geral. Mas enfim, né, vamos entender exatamente isso reagindo ao vídeo, mas antes eu peço para vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações para não perder nada do que sai aqui, peço que deixem um like que é muito importante, isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é baratíssimo, troco de pinga e faz toda a diferença aqui pra gente. E também, turminha, tem aqui do meu lado um QR Code e na descrição do vídeo tem um link que manda vocês pro LivePix e assim vocês podem nos ajudar com a nossa meta, que é conquistar uma nova webcam, beleza? Galerinha, então é o seguinte, torcendo para não tomar strike do Giga que nem o tio Fred, vamos reagir ao vídeo do nosso querido Richard. Tem um perfil no Twitter que tá se tornando especialista em divulgar mentirada, umas notícias assim que só se passam pela cabeça da pessoa, mas eu acredito que uma outra postagem dele deva ter virado. Agora que eu vi que eu tô em cima do anúncio da B-Way, pera aí, vamos corrigir isso aqui. Vamos corrigir isso, vamos pra cá. Belezinha, tá salvo, vamos lá. E ele achou bonito ser feio. Tá se divertindo com essa coisa de realmente... Cara, eu sei exatamente qual perfil que é. Você já tá ligado no que eu vou falar? Eu acabei de postar pra pararem de compartilhar esse perfil. O Barros justamente postou sobre esse perfil, né? Que a maioria das pessoas estavam tentando refutar, comentando, tentando responder, mas na realidade é só um perfil que tenta lançar aqueles bait pra que, né, dê giro, pra que ele ganhe audiência. Vou te falar que não combinamos nada, tá? Esse vídeo aqui é completamente sem roteiro e, inclusive, ele deve ficar mais curto do que eu imagino. É um videozinho aí pra você começar o dia, porra, se divertindo. Tá gostosa a sua quarta-feira, Barros? Tá tá boa, tá bem? Boa, tá se saboreando? Você provavelmente tá ao vivo essa hora ainda, será não? Será que a Duda entregou esse vídeo antes do meio-dia? Você já tá inscrito no canal do Barrinho? Se você não tiver, se inscreva. Barros todos os dias às 9 da manhã, beleza? Ele tá quase batendo 12k, o menino tá fazendo um trabalho diário, mas o perfil ao qual eu me refiro, antes mesmo da vinheta eu quero te mostrar, é esse aqui, ó, que eu acredito que seja @nerdiariobr. Sabia. É esse, Val? Eu sabia. Então esse cara, ele pegou um nicho dos desavisados assim e ele tá vindo num ritmo muito bacana. Vamos admitir, né, que ele tem sido criativo e se esforçado muito na mentira. Mas ele disse o seguinte no Twitter, cara, veja bem, aproveitando aí o trem, né, do Thunderbolts, que inclusive teve aí um fim de semana inicial muito bacana, muito forte. Acima Vou pedir das pra projeções. colocar o box office aí, Das quanto projeções. que ele tá ganhando nesse exato momento. Se não me falha a memória, durante o fim de semana bateu mais de 160 milhões e como ele tem um orçamento de 180, ele deve se pagar e lucrar muito bem, inclusive, através do boca a boca aí dos próximos finais de semana. Mas o que acontece? No filme dos Thunderbolts, E eu vou dizer pra vocês, o filme do Thunderbolts foi muito bem mesmo, tanto na história, desenvolvimento, tudo, sabe? Eu gostei de verdade daquele filme e a discussão basicamente é por algo que... Na discussão entre aspas, né? Porque isso aqui literalmente é um bait, onde ninguém falou nada disso. O cara lançou uma postagem justamente pra chamar a atenção das pessoas pra que elas respondessem e dessem engajamento pra ele.
tivemos ali um pouco mais de intimidade com o John Walker, né? Que é aquele Capitão América que não deu certo, é o Capitão América da Shopee ou o Capitão América às avessas, né? Porque ele é um cara cheio de defeitos, problemático pra caramba, é um cara que tem uma personalidade terrível e ele teria sido capitão e tal, sem mais contexto, você sabe do que eu tô falando. E de acordo com esse perfil aqui, eu não vi ninguém falando isso, tá? Mas ele supostamente disse o seguinte: eu tô vendo uns imbecis afirmando que o John Walker seria um Capitão América melhor que o Sam Wilson. Sabemos bem qual é o único motivo pra vocês acharem isso. Sempre nas entrelinhas, né? Vamos ter, pelo menos agir como se não fosse um grande bait. Mas é sempre assim, todas as postagens da galera que vive cagando regra, é sempre agindo nas entrelinhas, sempre fazendo esse tipo de acusação, esse tipo de comentários, mas é sempre assim, né? A gente sabe, eu entendi, não precisa explicar, sempre nessa maneira xarope de sempre de agir, né? Mas nesse caso do agente americano, o que a maioria das pessoas que eu vi comentando foi que deveriam ter dado o mesmo tipo de desenvolvimento para o Sam Wilson do jeito que deram para o nosso querido amigo John Walker, né? O agente americano. Ele teve um desenvolvimento muito bem feito nesse filme dos Thunderbolts. A gente conheceu ele na série, né? Falcão e Soldado Invernal, onde a gente meio que entendeu que ele era um cara instável, que o soro simplesmente amplia tudo aquilo que ele era. Ele é um soldado, soldado mesmo, né? Aquele cara que recebe uma missão e dane-se o mundo, ele vai cumprir aquela missão, custe o que custar, quase que um pacificador da vida. Basicamente, ele é a representação do que iria acontecer se caso outro soldado tivesse sido escolhido ao invés do Steve Rogers. Porque a gente vê no primeiro filme, né, o primeiro Vingador, sendo dito isso. Um soldado que estava treinando ao lado do Steve Rogers, era forte, era determinado e tudo mais, cheio de elogios do capitão. Só que quando chegou, era sargento? Eu esqueci quem era o cara. Não é o Danny DeVito, como é que era o nome do cara? Esqueci. Ele fala, né, que o cara merecia treinar e tudo mais. E aí chegou o doutor e disse: não, mas ele é um brigão, ele é um cara instável, o soro não vai dar certo. Tinha que ser o Rogers, por causa da índole, da moral dele. Mas sim, meu amigo nerdiário, o Capitão John Walker, digamos assim, ele foi mais desenvolvido, melhor desenvolvido do que o Sam Wilson, infelizmente. Sam Wilson foi um Capitão América totalmente sem desenvolvimento, sem carisma, sem nada. Não tem como tu te apegar a um personagem que não tem um mínimo de carisma, por mais que o ator tenha. E o John Walker, né, o ator, além de ser um ator carismático, deram um ótimo desenvolvimento para ele nesse filme. Lembra no vídeo do Peter Jordan que eu fiz essa semana, afirmando pra vocês de que esse tipo de situação horrorosa vira e mexe acontecia com os nerdolas, que é basicamente o quê? Alguém faz uma crítica, ou no caso aqui do John Walker, um elogio, né? Simplesmente a pessoa gostou do personagem. Não vi ninguém falando que ele seria um Capitão América melhor que o Sam Wilson. Não vi ninguém falando isso. Mas vamos concluir que isso realmente aconteceu. Suponhamos que alguém falou: porra, esse cara aqui seria um Capitão América melhor que o Sam Wilson. Primeira coisa, esse cara tá muito melhor escrito que o Sam Wilson, e isso que eu estou te falando não é subjetivo, é um fato técnico, porque o roteiro de Thunderbolts é assinado pela mesma senhora que fez a série Treta. Então é uma roteirista muito melhor e mais experiente do que a batota que entregou o texto do Capitão Sem Soro. Verdade. E que infelizmente escreveu um personagem sem soro, sem sal e sem açúcar pro Anthony Mackie. A culpa não é minha. Então existe, além de tudo, um texto melhor, linhas de diálogos melhores, independente da qualidade e do ator, né, e do carisma de cada um, que eu gosto. Não, basicamente o Gig, né, sem querer, a gente acabou concordando nos mesmos pontos. E eu vou além, galera, vou além. O Sam Wilson começa pela falha de não ter o soro, por causa que a proposta do filme era enfrentar o Hulk vermelho. Lembrando, era enfrentar o Hulk vermelho. Imagina se o Sam Wilson, sem soro, só com as asinhas, um escudo e muita fé, enfrentasse o Sentinela, ele não tancaria o primeiro soco. Só pra dizer isso aí. E Helena tancou, não sei o que. Cara, não sei dizer pra vocês exatamente se é verdade ou não. A gente tava debatendo isso numa live junto com o Cinquentão, que é um dos caras que mais entendem quadrinhos. Nas histórias em quadrinhos, as viúvas não tomam soro, só são bem treinadas.
No cinema, não tem, pelo menos eu não me lembro de nada que confirme isso, mas a gente estava nesse debate de que possivelmente na Sala Vermelha, onde elas sofreram uma cirurgia para remover umas coisas e tal ali, acabassem recebendo algum tipo de aprimoramento. Isso aí é possível. Isso também faria sentido do porquê elas têm tanta habilidade, força e tudo mais, sabe? Isso justificaria muito mais coisas. Mas, tirando esse nosso debate de lado, o Sam Wilson não teve nenhum tipo de desenvolvimento, a gente não consegue se apegar a esse personagem. Infelizmente, como Falcão, ele foi muito melhor. E aí no dia que deram a camiseta de titular, vamos dizer assim, que ele saiu de ser um sidekick e se tornou um titular da equipe, o cara simplesmente fica sem graça nenhuma. O filme é virado em escolhas ruins. Até o vazamento lá do líder, né? A primeira arte do líder lá era muito melhor do que foi entregue no filme, cara. Aquele filme do Capitão América, pra mim, ele é a personificação das más escolhas. Tudo que tu podia escolher de errado, eles fizeram. Gosto dos dois, tá? Tanto o Wyatt Russell quanto o Anthony Mack, eu acho os dois excelentes. Mas convenhamos, em matéria de roteiro, simplesmente o personagem aqui, o agente, ele tá melhor escrito do que o Sam Wilson. Bem mas melhor. mesmo assim eu não vi ninguém falando. Agora, o que eu tava dizendo, né, retornando aqui o raciocínio, é que sempre que você faz uma crítica pontual ao Capitão América do Sam Wilson, o glorioso sem soro, sempre alguém vai lá e tenta distorcer a sua crítica, Normal. porque ela não pode ser simplesmente uma reprovação a um personagem que está mal escrito e que por conta disso está ruim. Não. Se você não gostou do Capitão América, Homem Negro, naturalmente que eles têm que tentar imputar em você a porcaria do rótulo de raças. E olha a conclusão dele aqui, ó. Bota um destaque na frasezinha final, Duda. Sabemos bem qual é o único motivo pra vocês acharem isso. Eu vi essa postagem e eu dei risada. Eu fiquei pensando assim, cara. Não, e isso acontece sempre, tá? Pra quem acha que os nerdolas aí isso acontece de vez em quando. Cara, qualquer personagem que seja da turminha lacrate, que seja transformada em minoria, que nem o Fantasma, que virou a Fantasma, o Treinador, que virou a Treinadora, o Sam Wilson como Capitão América, que o nosso querido e lindo Wagner Tomazoni já comprovou que foi forjado na lacrate, desde os quadrinhos até no cinema. Então, tudo isso que a gente vem e traz uma crítica totalmente coerente, porque a gente traz argumentos falando sobre isso. Mas não, né? Basicamente, tudo isso que a gente fala se resume a uma única coisa. Caralho, que besteira, né, velho? Os caras gostam de tentar botar o rótulo de raças em qualquer um. Tem gente elogiando o John Walker e por conta disso... Ah, mas isso é bobagem, isso aí não vai viralizar. Jamais as pessoas vão concordar com isso, né? Jamais outros perfis grandes e até o Peter Jordan retuitariam isso concordando, não é mesmo? Ô, Giga. Oi. Você não puxou a abertura ainda. Olha o que chegou falando agora, cara! Só 5 minutos de introdução. Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo o Giga Decepcionado e estou aqui com o Barros, sempre alfineteiro. Fala, galera, beleza? Quem fala é o Beitador de Barros, tudo bem com vocês? Ó, o Beitador. Inclusive, Giga, então, esta Barros, semana... segura, calma, anunciou- respira! Pode falar. Essa semana lançou o GTA 6 e ele já começou Lançou com o GTA 6, que lançou. Ah, tá. Você fica me atrapalhando, você manda eu puxar coisa, quando eu vou puxar, você manda eu ficar quieto, porra! Essa semana... Cara, o melhor tipo de relacionamento de empresa é esses dois, cara. É inacreditável, cara. Lançou o GTA 6, os caras já estão abrindo lá o pré-venda, o caralho. Como é que eu não... Sacanagem. Lançou o GTA 6, porra, Barros. Aí tu me quebra, irmão. Aí tu me quebra. Comprei essa porra, eu quero jogar e tal. O que lançou foi o trailer. Inclusive, nós fizemos um vídeo ontem de reação. Não sei se você Ótimo assistiu. vídeo. Vou pedir Bom, pra Duda vi ao colocar a vivo. thumb na tela. Mas o que o Barros tá falando, eu até pedi pra ele separar as postagens e a Dudinha vai colocar ali na tela agora, né? São prints desse mesmo perfil aí, baitando a galera. É um bait lacrola, né? Eu acho engraçado, tá? Porque de verdade tem vários baits nerdolas também. Tem um outro perfil que vira e mexe, o pessoal também compartilha, achando que é verdade e é só uma
uma conversa, mas E isso é os uma cara besteira, fazem. né? O cara tá dizendo ali, o que ele tá dizendo nos prints, Barros, que estão... Olha lá, sinceramente, eu tô vendo mais gente falando da bunda da Lúcia do que do trailer de GTA 6 em si, o que não me chama atenção negativamente. Não acho que seria um assunto ruim. Mas pelo jeito vai ser só mais um jogo pros punhetas de plantão se esbaldar. Muito chato isso. Você percebe que ele tem um viés, né? Aí olha a primeira imagem. A primeira imagem diz o seguinte: um gostoso e uma gostosa em GTA 6. Disso ninguém pode reclamar, é contraditório. Não, ele é literalmente uma página que faz... ele aproveita o bait. Ele aproveita, né? Ele faz um bait pra que a galera repercuta. No fim, dá pra entender que é bait e se ele baita e vai lá e repercute, por que eu não posso responder ele? Eu sei que tá errado, eu sei que eu tô dando engajamento pro cara, mas só que no fim eu acabo me aproveitando desse engajamento e embalando junto. Vocês estão entendendo, né? É bom, deve-se fazer isso? Não, mas acabo fazendo. Além de tudo, né? Mas ele tem um viés bastante lacrola, um viés aparentemente peidado na linguiça. Eu não tô falando por mal, tá bom? É apenas a impressão que nos passa. Mas eu vim aqui pra te mostrar aquela questão do Sam Wilson, né? E do fato de que, infelizmente, qualquer tipo de crítica técnica que é feita ao personagem, automaticamente, por uma galera, é transformada em racis. Já vou te mostrar dois perfis que fiquei meio chateado aí por conta de terem, né, disseminado essa bagaceira aí. Não, e eles fazem levando a sério. Eu, o Giga, o Barros, todo mundo pode entender que aquilo ali é bait. Só que mesmo sendo bait, muita gente leva a sério, tanto pra tentar responder quanto pra tentar endossar o que eles estão falando, beleza? E esse pra mim é o grande problema, justamente as pessoas que vão endossar isso aí, né? E cara, parece brincadeira, parece uma piada, mas ele repetiu, ele foi lá de novo. Puta bobagem, mas antes eu preciso te passar um recado relevante de um dos nossos apoiadores. Você deve conhecer uma ou duas pessoas que têm casa própria, pessoas que têm renda com aluguéis, ou até pessoas que têm investimentos que rendem de 1 a 2% ao mês. Coisa boa. Se você conhece uma galera assim, com certeza você já deve ter se perguntado como é que essas pessoas conseguiram. Se esse segredo parece guardado a 7 chaves pra você, saiba que na realidade não tem mistério nenhum, pois na gestão e investimentos com o nosso irmão Cleverson, consultor patrimonial, todos esses segredos serão... O Cleverson parece o Barros quando não, deixa quieto. Revelados. Com você, o Cleverson abre o jogo e mostra como alcançar os... Um beijo, Cleverson. Um beijo pelo trabalho e também pelo incrível merchan do Giga. Mesmos resultados do seu vizinho, do amigo, daquele colega que tá bem pra caramba, ou até mesmo do patrão do seu emprego. Tudo isso de um jeito simples e transparente. Você terá uma consultoria gratuita que vai te deixar com tudo explicado nos mínimos detalhes. Então, quer descobrir os segredos do sucesso financeiro sem precisar de mágica nenhuma? Pois entre em contato que tá aqui, ó, bem na descrição do vídeo. Barros já deixou ali pra você. É sério, tá no primeiro comentário aqui, dá uma olhadinha, porque eu tenho certeza que com o auxílio do Cleverson você vai receber a chave pro seu sucesso financeiro. Olha Corre aí. lá que o Viu? Cleverson, o nosso consultor, tá te esperando agora mesmo. Muito bem, agora que você já recebeu esse recado, que é mais do que importante, volta comigo pro inferno, vamos ao Twitter. O Twitter é um caminho Achei sem que volta. nós tínhamos feito as pazes e estávamos desfrutando de uma lua de mel tão gostosinha, eu e o grandão, né, Igão Decenalta. Cara, e o Igão é um cara incrível, tá? O Igão é um cara incrível, ele é um cara inteligente, mas eu não sei por que ele insiste em fazer esse tipo de coisa, né? Eu não sei. Eu espero que, mesmo sabendo que qual era a ideia, mas eu espero que ele, pelo menos, o comentário que ele responde, o Giga, seja sincero. Seja sincero, de verdade. Porque o Igão, ele é um cara inteligente. Troquei uma ideia com ele pelo X, né? O Barba Movies também já trocou uma ideia com ele, conversou, chamou até pra participar de uma live quando ele sobrar um tempo no seu corre. Mas é assim, cara, por que essas pessoas insistem em fazer esse tipo de postagem? Eu acredito e espero que o Igão também tenha tentado pegar essa coisa do... vou largar um bait pra pegar um hype, tá entendendo? Mais ou menos isso, eu espero. Esse tipo de coisa, quando acontece, e a pessoa pode até acertar, ela tem que entender que vai funcionar. O bait, ele vai funcionar, só que muitas vezes a pressão é forte.
A pressão é forte, o pessoal vai te responder, vai falar as coisas, daqui a pouco, não adianta. Depois, eu tô sofrendo hate, tô me atacando, mas é tu que tá provocando. Quando tu larga um bait desses, quando tu faz esse tipo de coisa, tu realmente tá te colocando na linha de tiro, sabe? Tu tem que estar preparado pra receber a pressão, uma pergunta, e ainda mais, por exemplo, o Igor... ele é um cara que tem um ótimo canal no YouTube, tem um bom trabalho. Ele fez um dos últimos vídeos dele que eu assisti foi based demais, tanto que eu reagi. E eu digo assim, cara, tomara Deus que ele só tenha entrado na brincadeira, que isso aqui não seja nada sério e que mantenhamos a nossa paz, né? Nossa amizade, nossa aproximação continue persistindo. O Igor Raposão, poxa vida, esse cara, eu acho que ele tem um puta potencial, sabe? E eu enxergo um universo paralelo onde nós somos grandes amigos, mas infelizmente a guerra cultural nos separa e continua nos dividindo porque puta que pariu, né, Igão? Não perdeu a chance de dar a lacrada horrorosa pra cima da mesma postagem do cara ali que tá... E é isso que eu falo, cara, é tipo querer lacrar em cima de... Cara, é um bait, cara. Tu sabe que a pessoa que tá fazendo isso provavelmente é lacrador também, mas ele faz justamente isso só pra ter engajamento e acaba catando umas lacradas aleatórias e decepciona o Giga, todo mundo que, vamos pensar que o Igor podia se aproximar depois daquela jogada based que ele fez naquele vídeo, mas não adianta, cara, não adianta. Tava dando baitzinho fraquíssimo, mas ele foi lá e jogou a mesma ladainha. Olha o que ele disse neste tweet. A verdade é uma só. Nunca teve nada a ver com soro. E aí, né, eu fui brincar junto, tá? Peguei pra dar uma respondida ali, ó. Depois que eu respondi... Ele trancou os comentários. Eu acho que deu uma travada nas respostas aqui, sentindo, né, que o post poderia pegar um... Exatamente, esse é o ponto. Tu quer falar essas coisas, sério ou brincando, não interessa, tem que aguentar. Tu publicou uma tua opinião, tem que aguentar a opinião contrária. Não adianta largar... Cara, tem muito perfil grande que faz isso. Larga as maiores besteiras, os maiores absurdos que eu já vi na minha vida, aí vai lá e tranca os comentários, que é pra ninguém responder. Eu tô certo, ninguém me questionou. Eu tranco os comentários. Um engajamento desnecessário, porque eu encostei, e modéstia à parte, hoje a nossa conta no Twitter até que tá com um engajamento legal, tá? Foi-se o tempo em que eu era espancado, né? 2018, 19, eu falava um ai, vinha uma Gabi Catuso da vida, me mergulhava na merda. Hoje a gente tá conseguindo meio que responder e tal, tá bem disputado, assim, a questão do engajamento, do alcance, exceto as contas gigantescas, como a próxima que eu vou mostrar. Mas com relação ao Igão, né? Eu dei essa respondida, de repente acho que ele deu uma travada nas respostas ali e ele me disse o seguinte, ó. Não só na resposta. Eu perguntei primeiro, perdão. Teve a ver com o que então, Igão? Porque o que é chato dessa galerinha, e desculpe, Igão, eu vou ter que te colocar nessa turma, é essa merda dessa insinuação, sabe? As Eles entrelinhas... estão querendo dizer que uma galera específica não gosta do Sam Wilson por conta de racismo, mas eles não têm a culha, eles não têm, sabe, é você é... Por que eles não fazem isso? Porque eles sabem que hoje em dia a gente já descobriu o caminho de processar essa galera e de obter uma indenização muito facilmente por conta de falsa imputação de crime. E é isso, esse é um ponto que, inclusive, ontem eu participei de uma live do Heróis e Mais, e a gente comentou sobre isso, sobre o que aconteceu na questão do Gaveta, né, que ele também falou, não me lembro qual filme que ele tava falando, se era do Snape, se era da Ariel, do Capitão América, eu não sei, ele tá falando de alguém. E ele justamente, todos eles ficam, do Egito, Deus do Egito também, é incrível, tá? É incrível. Ele sempre tem um comentário assim, mas por quê? Quem sabe, a gente sabe o que aconteceu, mas a gente tá entendendo. Todos fazem a mesma coisa. Todos fazem a mesma coisa. Por que não acusa? Porque sabe que não é. Sabe que não é, esse é o grande ponto. Eles não acusam, eles não vão lá e botam um dedo na ferida, vamos dizer assim, né? Botam o dedo na ferida, porque eles sabem que eles vão falar uma besteira. Eles sabem que vão falar uma mentira. Por isso que eles não fazem. Porque, cara, eu não posso mais criticar o Sam Wilson porque ele é um péssimo personagem, porque ele tá mal desenvolvido, porque eles tentaram simplesmente lacrar na história dele, depois refizeram um filme tirando a lacrate, e quando retiraram a lacrate não sobrou mais nada. Mas eu não posso criticar, porque eu não tô criticando o filme. Na cabeça deles eu não vou estar criticando a história, o roteiro, não. Eu estou criticando o ator Anthony Mack. Eu estou criticando a etnia do novo personagem.
Cara, é umas ideias de girino que muitas vezes chega a incomodar de verdade, cara. Chega a incomodar de verdade. E eu sei que essa galera, ninguém chega ao alcance que eles chegaram sendo pessoas estúpidas. São pessoas inteligentes, sabe? Vocês estão entendendo? São pessoas inteligentes. Mas é inacreditável como a ideologia simplesmente toma conta da ideia, da opinião, do pensamento, de tudo, de tudo. E aí essa galera faz esse tipo de postagem e, cara, é triste, é triste. Então perfis grandes que têm um mínimo de juízo e responsabilidade não cometem esse vacilo. Só que na covardia fica a insinuaçãozinha, aquela coisa trouxa, né? E infelizmente, desculpa Igor, mas é o que você tá fazendo aqui no caso. Você tá insinuando um crime de racismo e aí eu te pergunto, mas então o que foi? E aí você desconversa, né? Ué, não é a tal cultura woke, pô? A reclamação não é que o negócio tá cumprindo a agenda? Você vê que ele desconversa, uma resposta que não tem nada a ver com a minha pergunta. O carinha ainda comentou aqui, ó, arregou, né? Mas não é nenhum caso de... Não é que ele arregou. A postagem em si já vem arregada, porque ela já parte de uma insinuação e não de uma acusação direta, de uma palavra, né, mais objetiva, mais ali direto ao ponto, que é como a coisa deveria ser. E outro perfil, né, além do Igão, só vou citar mais uma vez. A gente poderia passar a tarde aqui comentando, porque teve muitos retweets, mas que infelizmente entrou na mesma seara, na mesma bagaça, 2 dias depois, né, do... Cara, eu vou ter que falar, provavelmente o Giga não vai assistir esse vídeo, mas eu queria que essa parte fosse pra ele. Digo, cara, Giga, tu é uma pessoa incrível. Já na minha live, até o tio Fred, acho que tava assistindo, quando eu reagi ao tio Fred, eu falei que tu é um tipo de pessoa que tem uma esperança, uma fé que eu queria ter. Uma fé e uma paciência de tentar resolver o problema que sempre cai na tua frente. O próprio Peter Jordan, por mais escorregadas e besteiras que ele falam, tu sempre tenta dar aquela apaziguada, tenta achar um meio termo, tenta achar que todo mundo, né, consiga se ajustar. Eu queria ter essa fé. Mas depois dessa semana, depois da primeira lapada que o Peter largou pra nós, e essa também agora, eu desisto. Desculpa, Giga, desculpa, mas eu desisto. Não dá mais. Peter, pelo amor de Deus, segue o teu rumo, esqueça os nerdolas, não dá mais, cara. Não dá mais, porque ele pelo menos tinha um período, né? Pelo menos ele tinha um período de, sei lá, um mês, a cada um mês ele vinha e largava uma pedrada pra nós, pra gente se virar. Mas ele dava um tempo da gente se virar. Hoje o Peter larga uma pedrada nas nossas costas, quando a gente vai ver o que tá acontecendo, já tem outra. Sabe? E é inacreditável, parece que é dissimulado, porque quando tu pergunta, ou ele não te responde, ou ele finge que não é com ele, ou que ele não fez nada, mas segue o vídeo. Do meu comentário, do nosso debate, digamos assim, porque não foi basicamente uma treta, mas vocês se lembram que na segunda-feira, né, a gente colocou um vídeo aqui no canal principal e 2 vídeos no canal de cortes falando da Lei Peter Jordan. Conhece a Lei Peter Jordan? Aparentemente será uma emenda parlamentar que visa criminalizar piadas e comentários a respeito Memes da aparência proibidos de celebridades milionárias. É claro que eu tô brincando e essa lei não existe, tá? Mas obrigado, Ainda? Peter Jordan, mais uma vez, de entrar do lado equivocado da reação, né? E concordar, de certa forma, com essa premissa que acusa uma parcela da galera. Não tô falando de nerdolas aqui, tá? Mas é óbvio que esse perfil tá colocando todo mundo que não gostou do Sam Wilson dentro do pacote do racis e, infelizmente, o Peter vai lá e reforça o discurso dizendo o seguinte: toda vez que o John Walker aparece é mostrado como ele é desonesto. Concordo. Não sabe controlar as próprias emoções e péssimo pra trabalhar em grupo. E inclusive um pai de merda, que é a forma como ele é apresentado no Thunderbolts. Por isso que a esposa, a filhinha, acabam indo embora. Ele é o oposto do Steve Rogers em tudo. É verdade. Não, e o que eu acho engraçado é que tudo isso que o Peter fala tá certo. Tá certo? O John Walker é exatamente isso. Porque é a premissa desse personagem. Correto? Correto? A premissa do personagem é essa. Ele é a pessoa mais desequilibrada do mundo. Ele deveria, em tese, ser a antítese do Capitão América. Ele é exatamente o Capitão América maligno. Alguém que não sabe se controlar,
alguém que simplesmente pensa somente na estratégia de guerra e essas coisas e tal, e não age como se fosse um líder, né, e não consegue porque ele é egoísta. Ele simplesmente não deu atenção à família em momento nenhum, depois que ele deixou de ser o Capitão América, ou seja, ele se sobrepôs por tudo. O pensamento, ele é egoísta, todo o pensamento dele foi acima de tudo, do seu filho, da sua esposa e tudo mais, entendeu? Ele é totalmente o oposto do Capitão América. Essa é o plot do John Walker. A diferença que todo mundo levanta, e eu vou reforçar, é que essa história, essa avaliação foi muito bem escrita. Eu entendi o plot do John Walker. Eu não consigo ver nenhum tipo de desenvolvimento básico em cima de Sam Wilson como Capitão América. Ai, teve uma série inteira falando sobre isso. Eu sei, meu amigo, eu sei. Mas não adiantou, não foi bem feita. Me desculpa. Pode ter uns 7, 8 filmes trazendo o Sam Wilson como Capitão América. Se for um desenvolvimento de bosta, vai ser um Capitão América de bosta. Simples. Se você dá um excelente desenvolvimento pro Sam Wilson, que nem eu falei, deixa ele ser Falcão, deixa a vaga de Capitão América vazia por um bom tempo, deixa ele se desenvolver, a gente conhecer ele, mostrando ele sendo líder em um filme onde todo mundo assiste, onde todo mundo vai ver ele desenvolvido. Depois pode trazer uma série, mas sempre a mídia principal, galera. Nem todo mundo vai conseguir assistir um filme, uma série, né? E se for uma série, tem que ser bem escrita. Tem que ter bons diálogos, tem que ter bom desenvolvimento do personagem, tem que mostrar que ele sempre foi um líder, que ele sempre foi o sucessor natural do Capitão América, e não simplesmente toda uma história no UCM, mostrar que o Capitão América ia sair, mas que o Buck vinha se redimindo para que fosse ele então o Capitão América. Mas não, do nada corta pra Sam Wilson. Na minha visão, minha opinião, eu tornaria o Buck Capitão América, que não daria certo, porque ele não sabe se expressar, ele não sabe liderar, mas mostraria em contraparte o Sam Wilson, o Falcão, sempre tomando a frente, sempre se tornando um líder, naturalmente, para que quando chegasse o momento dele assumir o manto de capitão, todo mundo estava preparado, todo o público estava entendendo, o personagem faria sentido, não seria algo que todo mundo olharia pra tela tipo, que merda é essa, cara? O que tá acontecendo aqui? Sabe? Desenvolver um personagem. Na minha visão, ele é o bizarro do Capitão América, né? Mas ele tem essa coisa da redenção, essa nobreza, que de certa forma ele poderia ser resgatado, mas eu também não acho que ele seria um Capitão América melhor do que o Sam Wilson. Eu acho que o Capitão América é o Steve Rogers, certo? E o Sam Wilson é um excelente Falcão, e ele é um excelente, sei lá que porra, como é o nome desse personagem? Agente Vermelho? Agente americano. Red Guardian. Como é o nome desse personagem? Guardião Vermelho. Sabe? Sei lá, essa porra aqui, o Capitão América Johnny Walker, né? Mas veja bem, aspas... Não, o Agente Vermelho, o Red Guardian, é o Papai Noel lá. E quem é esse aqui? Agente americano. Nossa, é bem parecido o nome, né? Mas peraí, como é o nome dele na cartinha do Marvel Snap? Tem? Tem. O Red Guardian é a geladeira da Brastemp Retro. Geladeira. É o Guardião Dave. Vermelho. Alexei Shostakov. Mas não existe American Agent no Marvel Não, Snap. é USA Agent. O A é junto. É esse. USA Agent. Essa carta é um saco, inclusive, que ela fode o board inteiro. Mas perfeito, voltando aqui, porque realmente eu tô desconectado da Marvel. Eu entendo que cada um ali é o seu próprio personagem, né? E inclusive tem uma história de origem pra isso. E aí o Peter continua, agora é a parte problemática da coisa, né, cara? Porque olha o perfil que ele retuita. Aspas. Ah, mas ele tem o soro. Então, o Alexei, que é o Guardião Vermelho, ó lá, falou do geladeira. Ó o geladeira aqui, o Electrolux russa, né? O Guardião Vermelho é melhor pra ser Capitão América que o Sam, porque tem o soro também. Todo mundo sabe que essa desculpa é fake. Você percebe como essa última frase reforça a premissa do perfil de baixo, que diz que sabemos bem qual é o único motivo pra vocês acharem isso. Então, quer dizer, o perfil Nerdiário tá dizendo que o único motivo para as pessoas acharem que supostamente esse cara seria um Capitão América melhor do que o Sam Wilson é o fato de que o cara é branco. Vocês estão interpretando dessa forma ou eu tô maluco? Eu sou louco? Ou eu tô louco. Entendendo a insinuação do cara? Eu estou aqui colocando coisas? Fala pra mim nos comentários, me diz aí, eu estou errado de interpretar a insinuação como ela está escrita? E ele diz, sabemos bem qual é o único motivo pra vocês acharem isso. E o Peter vai ali em cima e diz o seguinte:
todo mundo sabe que essa desculpa é fake. Estamos precisando do bizarro da Bella Ramsey. Mas a Bella Ramsey já é o bizarro, a gente precisava... Então, assim, mais um dia, né? A gente precisa achar a versão original da Bella Ramsey. A versão bizarra a gente já tem. Curtindo aí as peripécias de Peter Jordan, perfis malucos e outras adrenalinas no Twitter. E a gente, conforme vai convivendo e cavando e procurando e lendo, a gente acaba, às vezes, se surpreendendo, né? Só pra não atribuir nenhuma reação negativa, porque é um negócio esquisito mesmo, cara. Mas me fala o que você acha dessa parada toda. Quer dizer que estão elogiando como é o nome dele? O USA Agent, agente americano, é isso, Vals? Isso. É US Agente. US, sem o A. Isso, o A já é junto com a agente, entendeu? USAID É o ou USAID. USAID? Lembra dessa também? Outra Ixi, coisa. Maria. Vocês acham que gostaram do personagem só Meu porque Deus ele é do branco? céu. Pô, eu não acredito, cara. A gente tá em 2025 e os caras estão construindo guerra racial do nada, sabe? Os caras estão se aproveitando de pauta progressista vagabunda pra tentar lacrar no Twitter da maneira mais porca e divisiva possível. É tão simples. Cara, às vezes até dá... Eu tenho que parar o vídeo pra eu poder comentar, mas às vezes eu nem tenho vontade, porque o Giga realmente, cara, além de ser genial nos seus comentários, é divertido, ele faz de uma maneira incrível. Mas, galera, é o seguinte, turma, como é que eu vou explicar isso pra vocês? Toda vez que um personagem da turma Lacrola aparecer, que vai ser uma minoria provavelmente, não poderá ser criticado. Caso contrário, é isso aí que acontece. Foi assim com a Ariel, foi assim com a Branca de Neve, foi assim com o Lightyear, qual mais que apareceu, turma? O próprio Capitão América do Sam Wilson, qualquer coisa, qualquer filme, qualquer um. Apareceu uma minoria, tem uma substituição, tem uma lacrada, acabou. Você não pode criticar, você não pode fazer piada, você não pode dizer que uma atriz multimilionária americana que é feia, não pode chamar de feia. Vocês estão entendendo o nível da situação que a gente vive? Como é que as coisas estão se tornando? E aí a maioria das pessoas que poderiam fazer a diferença, que poderiam chegar, fazer um comentário e dizer, cara, não é assim. Você tá equivocado, as pessoas estão fazendo boas críticas, as pessoas simplesmente estão sendo bem coerentes nos comentários, principalmente. E um cara que tem 14 milhões de inscritos no YouTube, 1 milhão de seguidores no Twitter, não tem a capacidade, a humildade de chegar e dizer, não, cara, eu conheci ou eu conheço essa turma, os nerdolas são legais, eles não fazem nenhum tipo de comentário assim, todas as críticas que eles fizeram sempre foram bem desenvolvidas, todos eles têm ótimos trabalhos, mas não, né? Ele prefere endossar basicamente a mesma coisa que um perfil criador de postagens bait, que é pra ganhar visualização, sim, né? Chamar atenção. Ele vai lá e reforça, cara. E é esse mesmo discursinho que todas as vezes cai nas nádegas dos nerdolas. Porque, querendo ou não, isso, por mais que não seja direcionado o nome de alguém, a Lacrolândia pega essa postagem e joga pro colo dos nerdolas. Vocês estão entendendo? É que nem... Cara, o tio Fred fez o maior exemplo possível. O Peter é o tipo de pessoa que fica do lado de fora da confusão só enchendo um carrinho de munição. Quando ele vê a oportunidade, ele vai com aquele carrinho e chega assim, ó, servindo o pessoal da Lacrolândia. Pra começar a movimentar tudo de novo. E eu não sei se ele faz isso na inocência, não sei se ele faz isso de malandro mesmo, se ele só quer gerar engajamento, se ele só quer gerar discussão na internet, não sei. Eu não sei. Mas que, infelizmente, esse tipo de coisa ele acaba fazendo. E eu peço, mais uma vez, eu fiz num vídeo anterior, que eu falei, tem o meu react do vídeo do tio Fred, tem um vídeo que eu fiz sobre as postagens e tem esse de agora. Eu vou dizer, Peter, quer fazer suas defesas, quer fazer seus comentários, tudo bem. Não tem o menor problema, eu concordo contigo em alguns argumentos, que nem, por exemplo, ir nas redes sociais atacar a Bella Ramsey, eu acho errado. Fazer um meme na internet, uma piada, uma sátira, não, isso é correto, isso é do jogo. É assim que as coisas funcionam. Agora, também é a mesma situação, eu não poder criticar o Capitão América do Sam Wilson por ter sido bem mal desenvolvido. Aí, porque não é por causa do desenvolvimento, não é por causa do roteiro, mas é por causa do quê, cara?
Por que eu critiquei o Sam Wilson? Eu não critiquei a série do Hawkeye. Eu não critiquei Eu critiquei WandaVision. Sou uma das poucas pessoas que ainda veio aqui pra criticar WandaVision. Pra mim, o único trabalho dentro da Marvel que funcionou, tem suas lacradas aqui e ali, mas que funcionou, foi Loki. Foi Loki, porque ela teve um início, um meio e um fim. Simplesmente a única série que funcionou foi Loki. Única série que funcionou. Até o What If, que começou bem pra caramba, morreu assim, ó, no limbo. Então, pelo amor de Deus, cara, não começa. E Giga, me desculpa. Cara, um personagem foi bem escrito e o outro não tem nada a ver com etnia, não tem nada a ver com isso, mas você tem que ler e ver gente grande amplificando este nível de merda. Clica na curtida, meu irmão. Você já deixou o comentário? Muito obrigado. Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até a próxima lacrada. Vamos estudar inglês, né? Com o método BOA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. Nunca corto o AD de ninguém, nunca tiro. Isso aí é o ganha-pão das pessoas, eles podem fazer o que quiser e eu até hoje tô esperando um contato do professor também. Pois bem, senhoras e senhores, é isso. Eu quero saber da opinião de todos vocês. Não estão cansados desse tipo de postagem, desse tipo de comentário, desse tipo de tentativa de cancelamento? Será que a gente pode dizer assim? Porque, infelizmente, hoje a gente não pode criticar. Hoje a gente não pode questionar mais. Uma série lacrada, um filme lacrado ou um péssimo personagem, tudo isso a gente tem que aceitar. A gente tem que ficar caladinho, bem caladinho, fala bem baixinho. Porque senão, tu é racista, tu é óbico, tu é ista, tu é tudo, só porque eu critiquei, né? Infelizmente é assim. Pois bem, senhoras e senhores, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, que é muito importante. Isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato e também faça com que a gente continue trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. Do meu lado tem um QR Code embaixo, tem um link na descrição que leva vocês diretamente para o LivePix e assim vocês podem doar o valor que vocês quiserem para que assim a gente possa conseguir, né, simplesmente conquistar a nossa nova webcam. Galerinha, de coração, muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!